Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Vai começar aqui mais uma entrevista do nosso podcast. E no dia de hoje eu peço para, no dia de hoje vamos, né, fazer uma discussão um pouco diferente, né, que a gente vem acostumado, que a gente vem fazendo, mas não fugindo aí muito aí da nossa pegada política, da nossa pegada aí de esquerda e tudo mais, mas, né, conversar aí com um movimento bastante interessante que existe aí dentro dos estádios de futebol, que é as torcidas antifascistas, né? Já conversamos aqui com a torcida aí do São Paulo Futebol Clube, meu time, né? Também conversamos aqui com a torcida do Botafogo de Ribeirão Preto. E hoje vamos conversar com a torcida esmeraldina antifascista, a torcida do Goiás. Então eu tô aqui com o Michel Franco representando aí a torcida. Então tudo bem, Michel? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho de você. Olá, boa noite, Guilherme. Agradecer a oportunidade de estar participando aí de um debate rico como esse, né? Um canal importante que você tem. Lembrando que o caminho sempre é pela esquerda, né? E a gente está aí representando o movimento esmeraldino antifascista, né? Esmeraldinos Antifas, que é um movimento de torcedores, né? Mais à esquerda, né? Antifascista, com essa pegada antifascista que tem dentro da torcida do Goiás. Cortou um pouco na hora que você falou, a minha apresentação ou do movimento? A sua apresentação, primeiramente, quem é você? Bacana. Eu sou o Michel Franco, né? Moro em Goiânia, torcedor do Goiás. Sou professor pedagogo, né? E sempre caminhei aí pela esquerda, né? Defendendo essas pautas sociais progressistas. E, e aí encontrei dentro da torcida do Goiás, né? Alguns amigos com pensamento semelhante, até que a gente resolveu se unir, né, em 2017 e fundar esse movimento. Maravilha, né? Feita aí a sua apresentação, fala um pouquinho aí como que surgiu a ideia, né, de ter um movimento antifascista dentro da torcida do Goiás. É, pois nós fomos impulsionados, acredito que a maioria dos outros movimentos antifas, né, no futebol, em sua grande parte, porque a parte ali do golpe de 2016, né, quando a Dilma foi impeachmentada, já começou ali já aquela sensação de que era necessário a gente se unir em todos os espaços, né? E por que não o futebol? Que é também uma extensão da sociedade. O futebol, as arquibancadas, elas não estão à parte. E com a campanha para as eleições, né, de 2018 acabou se intensificando. Então, acredito que nesse momento aí foi um boom que a gente teve aí em todo o cenário nacional em relação a essa ascensão de torcidas antifascistas que já existiam, né, e começaram ali a ficarem mais em evidência, né, a galera se reúne mais, e várias outras que sequer tinham sido fundadas, que começaram ali a ser fundadas de maneira que não estivessem remando contra a maré, né? O movimento esmeraldino antifascista, em específico, ele começou da seguinte forma: desde 2014, 15, né? A gente tinha um grupo ali, um grupinho ali mesmo de meia dúzia de torcedores, que sempre a gente estava ali se encontrando nos pré e pós-jogos do estádio Serra Dourada, ali tomando uma cerveja, comendo um espetinho, né, que aqui em Goiás é bem conhecido como churrasquinho, é bem tradicional aqui, e trocando uma ideia entre a gente de uma forma bem tranquila, mas já com a consciência de uma particularidade que tem aqui em Goiás, né, que é um reduto agropecuarista, né, que a gente tinha que tomar cuidado com as coisas que a gente falava, um grau de reacionarismo que a gente já se incomodava e a gente nem sabia que o pior estava por vir ainda, né,
nem gosto de ficar repetindo essa questão do bolsonarismo, né, que é a extrema-direita, mas que acabou vindo depois. E aí a gente já se reunia informalmente sem ter um nome de coletivo, né, sem ter um coletivo em específico. Em 2017 a gente resolveu dar nome para um coletivo e nos unirmos. Inicialmente foi Esmeraldinos Progressistas. Alguns meses depois, a gente resolveu mudar a nomenclatura para Movimento Esmeraldino Antifascista. E, né, a partir de então, a gente vem, na medida do possível, se reunindo, né? É muito difícil entrar com o nosso material nos estádios. Isso é uma realidade que, infelizmente, não é novidade só para a gente aqui. E é isso. Certo. E, Michel, como que é a atuação do movimento, né, fora dos estádios, nas manifestações, nas lutas, né, que ocorre aí em Goiás? Certo, a gente tem algumas manifestações, inclusive registradas, né, no nosso Instagram. A gente participou de uns 2 ou 3 fora Bolsonaro, né, junto com a manifestação pró-vacina, pró-democracia. Agora, em janeiro, né, após essa tentativa de golpe, a gente também se encontrou com vários movimentos sociais aqui na região central de Goiânia, assim como ocorreu em várias outras capitais. Mas, infelizmente, ao meu ver, essas manifestações, elas ocorrem menos do que o necessário, né? A gente ainda vem, de certa forma, engatinhando, né? O movimento que ele é necessário, mas eu vejo que poderia ser um pouco mais encorpado, né? Isso não ocorre devido a uma série de questões, né? E que questões são essas, na sua opinião? Fogo amigo, por exemplo, né? Dentro, dentro da própria torcida do Goiás, a gente tem uma galera, né, que é contra, né, nosso movimento. A gente nem dá muita ideia, assim, né? A gente não dá ideia no sentido de que sabe que essas pessoas não sabem o que fala. Mas em relação à nossa própria segurança, sendo mais direto, são pessoas que falam que no Brasil não tem fascismo, acusa que a gente está usando a instituição Goiás Esporte Clube para poder se aparecer, aquelas famigeradas frases, como, por exemplo, vocês estão misturando futebol com política, né? Como, na verdade, já é misturado, né? Mas aí a gente não quer dar aula para ninguém, e aí tem essas animosidades nesse sentido. A própria questão de a gente entrar com bandeira e faixa no estádio, né? Acho que como funciona em todos os grandes estádios do Brasil, tem que mandar ofício, né? Para o batalhão de eventos da Polícia Militar para eles darem a autorização. E aí sempre é negado para a gente. Eles dão alegações fajutas, citando trechos do Estatuto do Torcedor. Aí fala que a gente é manifestação política. Então, é isso, né? É a sociedade em si que aqui, né, assim como eu acredito que seja também em Santa Catarina, em um lugar ou outro, é um pouco maior que a média, né? Esse tipo de rejeição. Guilherme, É, também a questão de quer queira, quer não queira, apesar de a gente ter aí quase 2.000 seguidores no Instagram, nosso grupo WhatsApp tem quase 200 participantes, mas há uma diferença entre uma galera que simpatiza com a gente, que acha legal, que acha bacana, e uma galera que realmente tá afim de enfrentar, sabe, ir pra rua e tal, e aí nem todo mundo, né, na verdade, a maioria ainda não tá com essa pegada. E eu tô falando para você, assim, só em termos de relato, né? Não tô nem usando juízo de valor, né? Porque cada um tem aí as suas razões, né?
Perfeito. E Michel, vamos falar um pouquinho aí dos estádios, né? É, o futebol brasileiro, ao meu ver, né, está passando aí por uma elitização muito forte, né, nos estádios. Eu estava comentando com o meu padrasto, né, que é palmeirense, é, que com esse negócio de, por exemplo, de sócio torcedor, né, fica muito difícil comprar ingresso, é, né? E também tem a questão das arenas, tal, né? Como que você vê esse processo de elitização do futebol, ô Michel? Eu vejo com muita tristeza, né? E pelo andar da carruagem está sendo um caminho meio que sem volta. E realmente isso é muito triste, né? Porque é muito burocrático para comprar ingresso e tal. Eu sou sócio torcedor, né? Mas eu não posso partir da minha realidade, né? Ali que eu vou ter ali um pouco de facilidade, nem sempre, né? Falando facilidade para mim, quando eu quero levar minha filha, né? Levar alguém comigo que não é sócio torcedor, é um Deus nos acuda para poder conseguir ingresso, ter que fazer cadastro, sabe? E isso comigo tendo alguma habilidade com a internet, né? Pessoas que não têm assim tanta habilidade ou pessoas idosas, sempre vai ter que ter alguém necessariamente ali para poder intervir, para poder dar um auxílio. Às vezes a pessoa fica nervosa, acaba desistindo, fala, não quero mexer com isso não, é muito burocrático, muito custoso, né? E a gente está falando de entrada, né? De acessibilidade aos ingressos, né? Ainda tem depois que você entra para dentro do estádio, a maioria deles arenizados, elitizados, como você bem trouxe, assim, é bem triste para quem já frequentou muitos anos, né? A geral do Serra Dourada, quando tinha, né? Futebol popular, algo assim mais acessível, é muito triste, né? Eu vejo, né, muitos movimentos sempre divulgando, né, lutando contra essa tendência, o que é necessário, mas eu vejo com muita tristeza porque, né, a força do capital é muito forte, né? Infelizmente parece que a tendência é essa aí, querer transformar aí os estádios em teatro, né? Deixar acessível para esse tipo de público e a gente que é acostumado a assistir o jogo em pé nas arquibancadas ficar um pouco aí escanteado nesse sentido. E isso impacta nas festas do estádio? É, impacta. Eu vou trazer aqui para minha realidade, que é o estádio da Serrinha. Tem um tobogã, né, atrás de um dos gols, que é o espaço reservado para a Força Jovem, né, a torcida organizada, e quem mais quiser participar ali, que, que é um espaço assim relativamente bacana, porque se assemelha mais, né, com os estádios raiz, ali naquele pedaço que tem arquibancada, concreto e tal, a locomoção é, é mais facilitada, mas ali representa o que? 25, 30%, né, do estádio somente. E assim mesmo tem uma particularidade aqui que é a Polícia Militar, através do batalhão de eventos, se a torcida do Goiás comemorar um pouco mais efusiva ou protestar um pouco mais efusiva dentro do estádio, ali vai estar tomando de graça spray de pimenta, né? Então, bem, bem complicado nesse sentido. Então, acaba que atrapalha a festa, porque os outros 70% do estádio tudo tem aquelas cadeirinhas e tudo muito apertado. Para quem tem 1,80 m, já fica encostando o joelho do outro lado, que é maior que isso, então nem cabe. É difícil a locomoção e isso acaba influenciando diretamente no tipo de público, né? Aquele público ali que se você levanta para acompanhar um lance mais decisivo, a galera já pede para sentar e tudo. Então, assim, atrapalha a festa, né? Respondendo sua pergunta. E a SAF, né? Que parece que cada vez mais está se espalhando no futebol brasileiro.
Como que você vê essa questão? Bom, de forma geral, eu sou contra, porque isso pode descaracterizar, né, o histórico do clube, né, as características, né, porque a SAF, ela não vai, ela vai visar ali 100% o lucro dela, é uma visão comercial, né, empresarial. Ela não vai estar importando ali com a história, com a cultura do clube e de sua torcida. Assim como, né, aconteceu e está acontecendo com o Bragantino. Então, de forma geral, eu sou contra. Olhando para o meu contexto aqui de torcedor do Goiás Esporte Clube, né, sofrido aqui por tanto descaso dessa família Pinheiro, né, que são na prática os donos do Goiás, a galera que não entende porcaria nenhuma de futebol, pode entender de administrar os negócios deles, as concessionárias, as fazendas, mas de futebol ali não entendem nada, e pior que isso, apequenam o nome do Goiás Esporte Clube, né? O zagueiro Rodrigo, ele deu uma entrevista esses dias revelando o que aconteceu 10 anos atrás. O Goiás chegou faltando 3 rodadas para terminar o Brasileirão, e dessas 3 rodadas ele precisava de ganhar uma partida para poder confirmar sua segunda participação na Libertadores. E aí o zagueiro Rodrigo procurou a diretoria e falou assim, ó, eu gostei da cidade, minha família gostou, quero continuar aqui, vamos renovar por mais 2 anos, não quero nenhum centavo de aumento, e pronto. E aí a torcida, e a diretoria deu para trás, falou, não, vamos esperar mais para ver aí, porque a gente tá meio sem dinheiro e tal. Então, assim, é um discurso derrotista, que isso, assim, desculpa o palavreado, né, mas isso brocha a torcida. Eu tenho N amigos que desistiram desde essa época, né, com histórico de diretor falar que Libertadores dá prejuízo, né, não vamos muito longe não, ontem à noite o Goiás colocou os reservas para jogar contra o Ginásia da Argentina na quinta rodada da Sul-Americana, primeira fase, se ganhasse ia estar praticamente classificado em primeiro, colocou os reservas, então assim, é um descaso, estou falando aqui do meu contexto de torcedor do Goiás, que eu não vejo muito futuro com essa família aí que apequena o Goiás. Então, de uma forma passional, eu já estou preferindo que tenha uma SAF no Goiás, mesmo arriscando, né, de perder algum tipo de identidade, para ver se há um pensamento grande, né, que aí a empresa aí lucra, né, busca o capital dela e de repente, paralelo com isso, o Goiás alavanca, porque o Goiás tem um grande capital que é a sua torcida, que é enorme e que não é merecedora desse modus operandi que vem aí, que é um problema crônico do Goiás. Acho que eu fugi um pouco da pauta, né? Até te peço desculpa. Tranquilo. E, Michel, é, é, tem muita gente, né, que, né, inclusive usa o pretexto aí de elitização que defende o processo de elitização do futebol, usando como pretexto a questão da violência entre as torcidas organizadas, né? Como que você vê essa questão, né? Que muitos tratam aí para atacar quem vai pro estádio e tudo mais. Esse é um puro moralismo, né? Um moralismo barato, criminalização dos torcedores, principalmente dos torcedores das organizadas, né? Porque, voltando àquela frase que eu disse no início, né? Que o futebol, né? As arquibancadas, os estádios, eles são extensões da nossa sociedade. Então, ele vai refletir o que a nossa sociedade vive. Não é uma análise à parte. E a gente vê, infelizmente, aí nas ruas das cidades, principalmente nas metrópoles, violência, sobretudo nas periferias. Então, isso é um problema que a gente tem social, isso não é problema de estádio. Então, assim, essa galera embarca nessa narrativa para poder criminalizar mesmo aí o torcedor. Eu vejo dessa forma, isso é balela. Eu concordo, mas eu trago aqui uma preocupação, né? Porque de fato
né, de fato a violência nos estádios, assim, não que da forma que colocam, mas de fato existe. Eu mesmo, né, acompanho perfis, por exemplo, de algumas páginas da própria Independente, né, torcida do São Paulo, que, né, tem uns conteúdos aí bastante pesado, né, e particularmente assim, né, quando ocorre, né, tipo, faz sentido o torcedor X brigar com o torcedor Y, sendo que na verdade esse povo poderia se unir, por exemplo, a poder lutar contra a elitização dos estádios? Bem observado, eu concordo com você, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. E assim, só acrescentando, é preocupante, sim, tem esses conteúdos, né? Eu já vi também por aqui, mas é um problema que a gente tem, mas é um problema social, não é um problema dos estádios, não é um problema do futebol, né? Que, tirando, vamos supor, se todas as organizadas fossem proibidas de frequentar estádio, infelizmente nós não teríamos o fim da violência, né? Eu sei que é um assunto bem espinhoso, é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas o cerne da questão da pergunta que você me fez inicialmente, não, eu não vejo como honesto, né, colocar para as torcidas, né, as torcidas organizadas, toda essa alcunha aí da violência, porque é um problema social geral. E em relação à questão se unir, né, para lutar contra a elitização, assim, eu lamento muito que eu vejo, né, e o pessoal da Anatorg aí, né, tem o Claudinho, né, o próprio Cleomar, que é aqui o presidente da Força Jovem, uma galera muito inteligente, né, com as pautas muito bacanas, mas parece que a massa, que é a galera das TOs, ou não chega, a ideia não chega para eles, ou simplesmente eles ignoram. Eu não sei o que acontece, que isso não é conseguido ser reverberado, ou pelo menos ser internalizado culturalmente, né? E eu corro até risco aqui, né, de sofrer alguma retaliação com o meu comentário, mas assim, boa. Eu estou aí tirando agora as lideranças, estou falando do povão, né, do povão, da massa. A galera parece que não entende muito, né? Não entende muito que nós, enquanto torcedores, a gente é discriminado, a gente é humilhado, né? A gente é taxado de baderneiro, e de forma geral, independente do futebol, a maioria de nós, né, a maioria massacrante de nós, estamos na base da pirâmide. Então, a gente é mesmo que se unir. Se eu não me engano, parece que as torcidas organizadas, juntas, elas formam ou formariam o segundo maior grupo social do Brasil. Pensa a força que isso não teria, né? Indo de encontro com o que você comentou, para poder lutar contra esse avanço da elitização do futebol. Sim, e o Michel, né, você falou desse último período e dá para perceber que os estádios começam a virar campo de disputa política, né? E, por exemplo, no jogo do São Paulo contra o Sport, né, o imbecil do ex-presidente da República apareceu no estádio e tomou um rechaço muito grande, né, por parte dos torcedores. Como que você vê essa disputa, né, política dentro dos estádios? Em relação ao rechaço que ele tomou, natural, porque no estádio não tem robô, né? Porque na internet, na rede social, tem um exército de robô. Então no estádio não tem. E assim, naturalmente tem, né, muita gente, já tinha já, né, muita gente contra esse cara, né? O que é assustador é a gente ter no Brasil aí, a gente ainda tem aí uns 30% de pessoas que ainda apoia esse cara, né?
E assim mesmo, eu acredito que é, nos últimos meses, né, um percentual dessa galera aí tenha meio que voltado atrás, sabe? Tenho meio que percebido tal. Infelizmente, não muitos, mas acho, eu já vi aqui em Goiânia alguns que não apoiam mais, ou pelo menos pararam de falar, pararam de apoiar. E questão de briga política, né, que você falou, olha, complicado. É complicado porque aqui, eu vou falar aqui da minha realidade aqui em Goiânia, né, no final do ano passado, ali no período da campanha eleitoral, sempre no final ou durante o hino nacional, tinha uma galera assim da torcida do Goiás gritando, né, mito, 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 tal. E aí eu e alguns amigos, né, rebatendo, né, mito é aquilo, tal. Eu não vou falar aqui agora, né, acho que tem a questão também da, 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 da censura das palavras, mas e a gente rebatendo. Inclusive teve um amigo meu que foi agredido porque ele falou lá para um cara, falou assim, Bolsonaro é o baralho, né? Ele tomou um murro na cara. Ele tomou um murro na cara, tal. Eu nunca fui agredido fisicamente, mas já fui xingado, tal. E então é isso complicado. Agora deu uma acalmada a mais. Do que você me conta, a torcida do Goiás, de modo geral, é uma torcida conservadora, de direita, de esquerda? Dá para definir isso? Sim, não dá para falar tranquilamente. Assim, o que acontece? Eu tenho amigos torcedores do Vila Nova aqui, né, torcedores do Atlético, que alguns fazendo piada, outros porque acreditam mesmo, coloca tenta colocar essa alcunha, né, para a torcida do Goiás como torcida de burguês, como torcida não sei o que, elitizada, e ppp, papapá. Mas isso não é verdade. Assim, porque o que que acontece? Como a torcida do Goiás, ela é a maior, e eu não estou usando de clubismo, são várias pesquisas, né, isso não é novidade, ela é a maior não só aqui no estado, como, assim, ela é a maior do Centro-Oeste, mas eu nem sei se seria muita vantagem eu falar isso, né? Porque se a gente excetuar o estado de Goiás aqui, a gente vai ter Mato Grosso do Sul, né? Que, com exceção do Cuiabá agora nos últimos 4, 5 anos, ambos os estados, né? Se não tem assim muita tradição no futebol. A gente tem o Distrito Federal ali, com Brasiliense, com Gama, mas que também não tem aquele apelo, né? Mas, enfim, de forma geral, a torcida do Goiás é a maior torcida do Centro-Oeste brasileiro, a maior torcida do estado, a maior torcida de Goiânia. Então, assim, todos os nichos, todos os grupos sociais, você vai encontrar torcedores do Goiás, né? E se você parar para observar que aqui no estado, aqui em Goiânia, a gente tem uma, uma adesão aí, né, da extrema direita, né, desse reacionarismo, um percentual um tanto quanto maior, por conta do ex-presidente e seus discursos de ódio moralista. Então a gente pode dizer não, né? Eu já vi, todas as torcidas têm. Acontece que como a torcida do Goiás é a maior, você vai encontrar mais torcedores reaças onde? Na torcida do Goiás. Onde tem mais torcedor reaça? Na torcida do Flamengo ou na torcida do Botafogo? Em quantidade de número absoluto, vai ser na torcida do Flamengo. Agora, se for olhar proporcionalmente, já é uma outra seara que eu não vou entrar, né, nessa discussão. Então, respondendo a sua pergunta, como a torcida do Goiás é muito grande, então você vai encontrar muitos reaças, sim, infelizmente. Michel, falando agora em um pouco do rival, né? É, o presidente do Atlético Goianiense deu duas declarações lamentáveis, né? Falando que
iria contratar o Cuca nessa dependência dele e contrataria também o jogador Pedrinho, né, que foi expulso do São Paulo. O que você é, vê sobre essa questão? É, não, o que eu posso falar dele é o mesmo de várias pessoas no Brasil que através do bolsonarismo, né, se identificaram e se sentiram com liberdade para falar esse tanto de absurdo. Esse mesmo cidadão aí que você está citando, que teve essas falas aí, ele puxou máscara de repórter durante a pandemia, falou que não tinha. Para que você está usando máscara, né? Falou, aqui é Bolsonaro. Então, assim, eu, eu vou ter que dizer que estava assim, né, arrodeando para dizer, né, mas esse cara é um canalha, esse cara é um canalha, entende? Então, assim, é da personalidade mesmo. Né? Na verdade, né, a maioria dos bolsonaristas, né, tem a minha tia, né, talvez a sua tia, aquela senhorinha, essas pessoas, tudo bem, eu excetuo elas, que é por questão da ingenuidade, mas pessoas mais jovens, que têm assim, um conhecimento, têm uma visão de mundo, que opta, né, por essa perspectiva aí, para mim é tudo canalha, e o bolsonarismo veio para poder encaixar na personalidade delas. Então, assim, para a gente aqui não é novidade, infelizmente, né, esse cara, ele parece que tem mesmo, assim, essa facilidade para soltar essas pérolas aí, até usando de eufemismo. A gente até brincou aqui que todos esses jogadores aí envolvidos nessa operação marca do pênalti, como é que é o nome? Essa operação aí envolvendo as apostas, né? Tá casa Penalidade de apoio. máxima. A gente até brincou aqui falando que o Adson ia querer contratar todos esses jogadores, né? Mas é muito lamentável. E aí a gente, até já citando a outra questão, né? Teve um ex-presidente do Atlético aí que foi condenado, né, por mandar matar o jornalista Valério Luiz, né, em 2012. Então, assim, a gente sabe, né, olhando de uma forma assim mais racional, a gente sabe que a torcida do Atlético não merece esses caras, mas a gente acaba tomando um ranço, né? Um ranço, quem sabe, se esses caras saírem de lá, a gente passa a não ter mais esse ranço. Mas devido a esse tanto de canalice, a maioria dos torcedores aqui do Goiás, principalmente os antipas, a gente tem esse grande ranço aí da direção do Atlético e, por conseguinte, ao clube. Não, sim. E Michel, né, tem muita gente aí que fala que o futebol é o ópio do povo, né? Que o povo deveria se preocupar com temas mais importantes do que o futebol. Como que você vê esse tipo de colocação? Eu vejo como uma colocação bem infeliz e reacionária, né? Porque se a gente partir da premissa que, em média geral, o pobre trabalhador ele não tem acesso, né? Ele não tem acesso ao lazer, ou seu acesso é bem delimitado, então ali você tá minimizando, né? Diminuindo aí um lazer do pobre trabalhador, né? Uma paixão, né? A questão cultural, né? Envolve aí lazer, né? Cultura, né? E discriminando, falando que não tem importância. E, na verdade, tem importância, tudo que é popular tem muita importância. Né? É claro que aqui na minha casa eu não vou colocar, né, o futebol acima dos meus filhos, da minha família, do meu trabalho, mas em relação ao quesito lazer e acesso cultural, ele deve ser considerado, sim, deve ser levado a sério, até por ser uma necessidade, né? Necessidade cultural, fisiológica, né? A gente precisa sentir esse prazer de estar em ambientes que a gente gosta, que a gente se sente feliz.
Estendendo mais uma pergunta nessa, então dá para, né, discutir política, fazer política, né, politizar esse ambiente? Perdão, eu não entendi. Como é que é? Dá para fazer política, politizar, discutir política nesse ambiente? Isso já estendendo essa pergunta com a outra. Sim, o futebol e os estádios são espaço, assim, para poder fazer política. Não a política institucional partidária, né? Necessariamente, que é um viés que é válido, mas né, nem é isso que eu defendo. A política como forma de administração e participação da população, a questão de direitos, né, e deveres. Por exemplo, um estádio, seja ele qual for, né, ele pode ter ali as suas vias de tráfego, né, com sentido invertido, ou bloqueado, né, ou desapropriação, né, de algumas casas, proibição, simples proibição de bateria e faixas, né, como ocorre aqui direto com a organizada do Goiás. Então, assim, tudo é política. Né? Então, assim, eu acho que talvez eu não tenha entendido direito sua pergunta, mas é, é necessário sim tá discutindo política, porque dentro do estádio tem um preço do lanche, tem um preço das bebidas, ah, tem, ah, tem os estádios, né, que são particulares, tem os estádios que são dos municípios ou dos estados, né? Então, assim, olha só, o Mangueirão, por exemplo, lá em Belém, que é estatal, ele foi, ele foi reformado, né? Foi uma reforma, de fato, não foi só um batom que foi passado, e ele ficou muito bom, ao que me consta, né? Algo que poderia ocorrer com o nosso estádio Serra Dourada, aqui, que também é estatal. Então, tudo isso envolve política, né? Então, assim, é uma série de questões que precisam ser discutidas, sim. Só por curiosidade, por que vocês não usam mais o Serra Dourada? Então, o Serra Dourada, né, ele, junto com a pandemia, né, ficou assim, um tempo fechado, ele já não estava assim, um estádio muito, como é que eu vou dizer, que atendia, né, todas as solicitações aí da CBF, Conmebol, FIFA, né, principalmente no quesito iluminação, estrutura física, e aí, com o tempo que ficou parado, acabou se deteriorando mais ainda. E concomitante a isso, o Goiás Esporte Clube avançou com as obras no seu estádio particular, que é o estádio da Serrinha, né? O estádio Alê Pinheiro, conhecido como Serrinha. E aí, a partir do momento que ele ficou tendo a capacidade para 14 mil pessoas, né? Então, optou-se por mandar os jogos ali, até pelo fato de não precisar de pagar o aluguel, né? Do estádio. Por exemplo, o Goiás passando, se ele conseguir passar para a segunda fase da Sul-Americana, aí teoricamente ele não poderia jogar na Serrinha, porque teria que ser estádio para 20 mil ou mais, né? Espectadores, capacidade. Só que para ele jogar no Serra Dourada, ele vai ter que pagar multa. Ele teria que pagar uma multa porque a iluminação lá não é suficiente, né? Não é de acordo com o que é estabelecido. Mas eu creio que irá jogar na Serrinha, porque dá para jogar na Serrinha pagando multa também. E, salvo engano, parece que as multas para jogar na Serrinha seriam menores do que para jogar no Serra Dourada, com o advento de Goiás não pagar a locação do estádio, né? E ter ali uma pressão maior da torcida. Mas isso sim, né? Eu tô falando até pendendo para uma opinião pessoal, e eu preciso ser honesto aqui, Guilherme, dizer que tem uma boa parcela da torcida do Goiás que, independente desses detalhes, querem muito que o Goiás
volte a jogar no Serra Dourada. Eu até gostaria, mas desde que o Serra Dourada passasse por uma ampla reforma, assim como o Mangueirão passou. Saindo um pouco do futebol, ô Michel, como que você está vendo, acompanhando a conjuntura política nacional? Ué, não vem sendo fácil, né? Assim como a gente já imaginava, né? Porque a gente com uma visão de cidadão, e principalmente com a visão mais à esquerda, né, a gente pode observar muitas situações em que o Lula, né, juntamente com seus ministros, vem cedendo, né, por conta das bancadas, né, ruralista, principalmente. Mas de forma ampla, de forma geral, traçando uma régua de comparação, né, eu particularmente mesmo estou respirando, né, assim, estou assim muito contente de saber, né, que a gente está com um presidente agora que abre as portas, né, para os relacionamentos, né, internacionais. Então, assim, o Lula é um grande estadista e apesar de eu, né, assim como acho que a maioria de nós termos críticas, né, algumas críticas, acho que nem eu vejo como quem é de esquerda não ser um momento assim de divulgar assim, né, muitas críticas, porque a gente está num período ali de recomposição, né? A gente está se recuperando de um período muito tenebroso. Então, hoje em dia, as portas do Brasil estão abertas, né, para a comunidade internacional, várias relações foram resgatadas. Então, assim, eu particularmente vejo com muita felicidade, né, a gente, o presidente voltar, né, do exterior com acordos, né, acordos bilaterais e, e não voltar, né, com uma maleta cheia de joias, né. Então, assim, respondendo a sua pergunta, de forma geral, eu estou aliviado, por essa situação de ter derrotado o Bolsonaro, mas é um caminho longo, né? A nossa democracia, infelizmente, ela está bem fragilizada. Entendi. Vamos usar esse tempo final da nossa live para sair um pouco aí do campo da política e falar de futebol. Qual que é a perspectiva aí pro Goiás para esse ano? Aí ontem, meu querido, eu já tinha desistido, né? Mas aí hoje de manhã contratou um técnico português e eu tô dando esse leve sorriso não porque ele é português, né? Mas porque fez um trabalho. Ele fez um trabalho razoável lá no Campeonato Português. Ele deixou, agora esqueci o nome. Quando a gente conversa via WhatsApp, a gente vai lá e dá uma colada nas informações, né? Mas enfim, o time dele ficou em quinto lugar no Campeonato Português e parece que já tem uns 2, 3 anos que ele está lá com um trabalho razoável, tá bom, e ele tem experiência com futebol, não é aventureiro, né? Então, eu imagino que ele venha e ele não irá ceder o que o técnico atual do Goiás vem cedendo, que são ordens da diretoria de colocar time reserva em jogo importante, por exemplo. Então, agora eu já acho que o Goiás não vai rebaixar mais. E assim, em relação à Copa Sul-Americana, o Goiás perdeu a chance ontem, né, de se classificar em primeiro do grupo, praticamente garantir a primeira colocação do grupo, vai para uma última rodada, jogar com o Santa Fé lá em Bogotá, na Colômbia, e correndo o risco de não ficar nem em segundo, né? Porque se o Santa Fé ganhar, ultrapassa o Goiás, né? O Goiás está com 9, o Santa Fé está com 7, o Universitário está com 7 pontos, e o Universitário vai jogar com o Ginásia da Argentina. Vai jogar em casa, salvo engano. Então, provavelmente vai ganhar e vai a 10 pontos. Então, se o Santa Fé ganhar do Goiás, o Goiás roda e perde. Aí, assim, numericamente, o Goiás tem chance. Tem chance.
Só que com esses últimos acontecimentos deu uma desanimada boa. Então é assim, se eu não fosse torcedor do Goiás, não tivesse usando esse quê passional de agora, eu ia dizer que o mais provável seria o Goiás figurar entre os 4 rebaixados. É a tendência de acordo com o cenário atual, sem contratação. E se brincar, não classificar também na Sul-Americana. Desde que o Goiás fica, mas desde que o Corinthians seja rebaixado. Se o Corinthians for rebaixado, por mim tá ótimo. É, Michel, o seguinte, você falou aí dos técnicos portugueses, né? Dos técnicos estrangeiros. Tem toda uma discussão na seleção brasileira se vai o Ancelotti ou se vai algum técnico brasileiro. Até, né, cogitaram um Dorival, né? Tomara que ele não vá, tomara que ele fique no São Paulo. É, né? Eu queria saber de você o seguinte: os técnicos, de fora são melhores dos técnicos brasileiros, sim ou não? E por quê? Eu não tenho, eu falo sim, muita tranquilidade. Eu não tenho essa paixão por técnico estrangeiro, essa valorização exacerbada, esse estrangeirismo e tal. Então, assim, eu tento ver com a maior sensatez possível. O que acontece é que aqui no Brasil a gente tem muitos técnicos que são estudiosos, né? Técnicos que estão sempre acompanhando o futebol nacional e internacional, pessoas estudiosas, né? O próprio Thiago Largue, né? Que teve no Goiás aqui em 2021. Então, assim, a gente tem uma galera capacitada, às vezes falta experiência, né? Ali um cacuete, ali um cartão de visita. Feita essa observação, eu preciso ser honesto também e dizer que fora do Brasil a gente tem aí uma enormidade de escolas, né? Como é que eu vou dizer, de técnicos, né? Capacitados com outras experiências, né? Com outros estudos, outras culturas, né? Modo de jogar. Então, eu vejo como legal, como bacana sim, experimentar, né, contratar, né, técnicos de fora, assim, né, mas com critério, não só para dizer, trouxe um técnico de fora e pronto, só para satisfazer a torcida. Eu mesmo já ia cornetar essa contratação que o Goiás fez hoje de manhã. Aí eu fui dar uma olhada no histórico do técnico, parece que ele entende de futebol, sim, e está em ascensão, né, e quer crescer. Então, de forma geral, é isso. Eu vejo como, digamos assim, um meio a meio. Paralelo a isso, tem esses treinadores aqui no Brasil que são bons, que são estudiosos, tem, mas é, eu vejo que a gente está numa curva aí de muitos treinadores, como é que eu vou dizer, muito numa linha só, bitolados, né? Como, por exemplo, vou citar o próprio Renato Gaúcho. O próprio Renato Gaúcho. Óbvio que é um cara que entende futebol, só que ele, até pelas falas dele ali, ele dá a entender de que não quer, tipo, não faz questão de estudar, de conhecer outras escolas, né, outras teorias e tal, e aí tem esse tipo de arrogância que ele tem, outros treinadores, às vezes não tanto quanto ele, mas tem também em relação a técnicos estrangeiros, né? Eu vejo até como uma birra mesmo ali, uma implicância bem infantil, que eu desaprovo. Entendi. Quem que você acha que vai ser rebaixado aí no brasileiro? Liga seu microfone, por favor. Sim. Olha, Curitiba, Cuiabá, né, o próprio Goiás, se não dá uma guinada aí, são, são candidatos fortes. E, e o Vasco, se brincar, vai ser rebaixado de novo. Pô, podia falar o Corinthians também na lista. Eu lembrei, eu lembrei do, eu lembrei do Corinthians. Acontece que Corinthians e Flamengo
tem forças do além, né? Então é mais difícil de rebaixar. Eu vi de o último jogo do São Paulo e Corinthians, né? Força do além ou força do apito, mas enfim. É, o Michel, usar esses últimos minutos aqui, né, para falar de uma questão importante, né, que foi todos esses casos de racismo, né, que se manifestou, por exemplo, na questão do Vini Júnior, mas também se manifesta, por exemplo, quando toda vez que algum time brasileiro vai jogar em outro lugar, sofre, né, caso de racismo. Como que você, né, enxerga essa questão e como lidar com isso? Pois é, meu querido, eu não entendo, né? Porque é, do México, do México para baixo aí, digamos aí, todo mundo foi muito explorado, né? Todo mundo foi muito explorado. Então, geopoliticamente falando, aí, a América Latina, ela tem essa característica em comum de exploração de riquezas e principalmente de trabalho escravo, né? Dos nativos daqui, principalmente aqui, principalmente dos nossos irmãos africanos, né, trazidos para cá. Claro que essa realidade de escravidão do povo preto foi principalmente aqui no Brasil, mas assim, de uma forma geral, todos nós, né, latino-americanos, somos muito discriminados na América do Norte, na Europa. Então, assim, o eurocêntrico, o europeu, né, através do eurocentrismo, não é que eu entendo, né? Porque crime e gente ruim a gente não entende. Mas como é que eu vou dizer? Eu vejo alguma lógica de discriminação por parte deles que eu não vejo essa lógica aqui para o latino-americano. Então, não entendo por que o brasileiro, lá na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, né, qualquer outro país na América do Sul, por exemplo, as pessoas vão mostrar banana para ele, vai. Você estava me perguntando de América do Sul, não é isso? Não somente, mas de modo geral também, pode colocar. Acaba que eu comentei. Então, aqui eu não entendo, né? Os famosos nazipardos que tem por aí e tal. Então, assim, é bem complicado. E lá na Europa, acontece que essa galera, tirando aqueles que quiseram romper com essa lógica discriminatória, né, eurocêntrica, eles foram criados com esse sentimento de superioridade, né? É, tanto, é, tanto é que você pode observar, tem uma cena que ficou congelada, tipo uma foto, né? Daquele jogo lá em que o Vini Júnior foi discriminado mais uma vez, tinha crianças no estádio, crianças, pré-adolescentes, você fazia a leitura na fisionomia que elas não estavam aprovando ou estavam meio na dúvida se cantava o coro igual os pais, igual os outros adultos estavam fazendo, de coro racista, né? Oferecido ao Vini Júnior. E aí, via no semblante delas que o coraçãozinho delas parece que não queria fazer aquilo, mas aí depois algumas já começavam a ceder e falar também porque são ensinados daquela forma, esse quê de superioridade, né? Então, por isso que surge, né? Isso é uma questão mesmo que é crônica, né? Cultural, que ela é reproduzida e passada, né? De geração para geração. E aí precisa de punição, meu caro. Precisa de punição das entidades levarem assim muito a sério. É complicado. Se eu não me engano, parece que o Real Madrid tem no seu estádio lá uma ala que é reservada para uma parte de uma torcida que é declaradamente fascista, ou se não é declaradamente, parece que tem nas entrelinhas ali uma ligação com movimentos fascistas e tal. A gente vê aí, né, o próprio presidente da La Liga foi preciso de uma pressão muito grande para poder voltar atrás ali, né, meio que de faz de conta ali nas suas declarações.
Então, enquanto não colocar o próprio preto ali no poder para poder, claro que né, todos brancos, né, todos nós temos responsabilidades, mas enquanto não colocar ali uma quantidade grande de pessoas pretas nos poderes, assim como o Silvio Almeida, né, tá aqui, né, com seu ministério aqui no Brasil, vai ser isso aí, a pessoa branca julgando o que é certo ou não e avaliando o que o preto pode ou não fazer ou reclamar. E pra gente finalizar, e a questão da homofobia, que é algo, né, presente, né, bastante nos estádios. Homofobia, ela tem muito a ver também com o fundamentalismo religioso, né? Aquelas frases, né? Ah, que Deus condena isso, que Deus não aprova isso, e, e aí isso vai para dentro dos estádios, né? As piadas homofóbicas, né? Tô sendo até repetitivo, mas os estádios, né, são extensões da nossa sociedade. Né? E as nossas sociedades, elas reproduzem isso. E aí, dentro do estádio, de um tempo para cá, né, dos últimos 20 anos para cá, eu vejo que deu uma diminuída, assim, né, por conta da questão das punições, né, mas ainda existe muito, né, infelizmente. E aí cabe a gente lá dentro tá ali advertindo, né, tá ali reclamando, condenando. A gente não pode mudar o mundo, mas a gente pode mudar pelo menos o que tá ao nosso lado, e a gente deve se manifestar sempre, né, e não concordar com esses absurdos. Então é isso aí. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Michel, né? Dizer que eu gostei bastante aí da nossa entrevista, né? Desejar sorte aí pro time dele da Sul-Americana, embora o time dele não vai ganhar o título, e sim o São Paulo. Mas fora isso, assim, gostei bastante do nosso papo e passo a bola aí para ele fazer as considerações finais. Ô, Guilherme, muito obrigado pelo convite, te parabenizar, viu, pela proposta, né, pelo espaço que você tem, muito bacana, a gente precisa, quanto mais, melhor, né, a gente poder estar colocando a nossa voz aí, o nosso grito, as nossas opiniões. Parabéns aí pelo canal, pelo espaço, muito obrigado pelo convite, tá bom? E, e assim, né, eu comentei de uma forma, assim, um pouco mais fria, tal, mas eu acredito que com a chegada desse técnico aí, se contratar aí uns dois atacantes, eu acho que dá pra gente chegar na final da Sul-Americana e desbancar o São Paulo, sim, viu? E não ser rebaixado, principalmente. Espero que não. Mas, enfim. É... Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo o Michel, né, pela participação. Agradecendo também a você que está nos acompanhando. Peço aí que se inscreva, né, inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curta, compartilhe, comente este e outros vídeos, né? Matérias, programas, entrevistas como essa, né? Também curta a nossa página no Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Lá estarão as lives, lá estarão aí né, entrevistas, matérias também. Também estamos no Instagram e também no TikTok, então quem puder lá segue a gente. E, né, para a gente finalizar, contribua, né, 300 385 007 028 CPF. Inclusive, pessoal, porque nós estamos planejando várias coisas aí para o segundo semestre, coisas essa que vai precisar de dinheiro para poder acontecer. Então, se você quiser né, materiais aí bacanas de congresso, de centrais sindicais,
né, eventos que vão acontecer em São Paulo. Contribua aí com o nosso Pix para poder ajudar. E, né, para finalizar, acesse aí o nosso Padrim, outra forma de financiamento, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Me despeço por aqui. Forte abraço.